Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Hoje é dia do médico, está aberto o consultório do CBN Cotidiano. Se você está nos ouvindo, está com algum tipo de dor, tem dúvidas sobre uma doença, está com sintoma estranho, aproveita que o médico está aqui. Dr. Henrique é cardiologista, se ele não souber, ele pesquisa, traz a resposta na próxima semana. Aproveita, amigo. É dia do médico. Doutor Henrique já está aqui no CBN Cotidiano. Tem uma dúvida, eu ia fazer para ele agora uma pergunta. Não é sobre íngua não, é, Mário? Não, é coisa minha particular. Não sei se o consultório. Eu já imagino toda terça-feira você tem sempre a pergunta da íngua. Eu nunca tive íngua. Eu não sei porque toda terça-feira você mete uma íngua na história. Os ouvintes que mandaram, Adalberto. Tricante, Adalberto, não tá, Leandro? Tá não, Adalberto, você tá certo. Não tem nada a ver com íngua. Não tem. Hoje não tem a ver com vista. Vista? Mas depois eu falo. Se você quer participar, pode mandar mensagem pra gente. Nosso WhatsApp, Patrícia Valim. 992994297. E antes do Mário pedir, 992994297. Todo mundo implicando comigo aqui. Eu nunca quis saber de íngua. Eu só falei de íngua, eu citei. Mas já tinha uns 3 programas seguidos que você sempre colocava a íngua pra começar o quadro. Tá, nunca mais, prometo que eu nunca mais vou falar de íngua e nem cantar já tô proibido. Cantar já tá proibido. Já. Ei, doutor Henrique, tudo bem? Ei, boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Vamos nós com a irreverência desse homem. É uma peça rara mesmo. Esquece o negócio de íngua, nunca mais falaremos sobre íngua. Até porque aprendemos tudo sobre íngua semana passada. O senhor, semana passada, aqui causou um alvoroço porque o senhor falou cuidado com esse negócio de anti-inflamatório. Isso compromete os rins ou fígado? Os rins? Rins. Prioritariamente os rins, E quem toma muito assim, inadvertidamente, sai tomando toda hora, vai ter que fazer diálise, hein? Vai dar problema, foi o que o senhor falou, lembra? E vamos lembrar que não é todo mundo, né? É o sujeito que já tem algumas doenças que podem lesar o rim, o cara de mais idade, mas é verdade aquela história não é pra gente preocupar à toa, não. Indivíduos mais idosos com muita doença que fazem uso de anti-inflamatório por mais que 7, 10, 15 dias, pior ainda, crônico, o cara usa 1 ano, ele tá na fila da diálise. E o senhor falou muito de minesolida, eu lembro, o senhor deu esse alerta. E chegaram tantas perguntas, doutor. Além da minesolida, o senhor já falou muito da semana passada. Muita gente perguntando de um remédio específico. Felipe está perguntando Deocil. Senti uma dorzinha aqui ou ali, eu sempre tomo Deocil. Resolve. Isso é batata, resolve na hora. David, e o Deocil? É um remédio que pode ser perigoso também? Eu não sei se ciclobenzamprina é Deocil. Não, né? Não é, são medicações diferentes. Ciclobenzaprina é uma medicação, Deocil é outro. Deocil é keton. Enfim, é uma medicação que é difícil pra caramba saber. Bom, é o seguinte, o Deocil, ele é assustador a capacidade que ele tem de tirar a dor do sujeito. É assim mesmo, chama Deocil sublingual, você não precisa nem engolir pra você ter ideia. Você põe ele debaixo da língua, ele dissolve igual o Vonal, que quem tem cinetose aí, quando anda de carro, fica passando mal aí, toma e o negócio resolve, tira com a luva, é a mesma coisa o Deocil para dor. Só temos um problema. O Deocil, ele tem uma ação não só analgésica, que é de tirar a dor, né? Quando a gente fala analgesia, nada mais do que tirar a dor, como ele tem ação anti-inflamatória. Uma das ações que ele tem para reduzir a dor é inibir uma enzima que ajuda no processo da dor, que faz parte do mecanismo da dor. Então ele vai lá, tira a enzima, é como se ele estivesse tirando um elo da corrente. A corrente se quebra, você perde a dor. Qual é o problema? Usar mais do que 5 a 7 dias também acarreta lesões graves. E a mesma lesão do rim que nós estamos falando. Tanto é verdade que se você, quem está aí com Deocil na mão, olha na bula aí que você vai ver que ele não pode tomar em quem tem lesão renal grave já. Quem é um cara pré-dialítico, tamanha lesão que ele já tem no rim, porque é hipertenso, porque é diabético, porque é idoso, porque tem um trem qualquer, esse cara não deve usar o Deocil. Tamanha potência que o Deocil tem, de tirar não só a dor, mas de tirar a ação do rim, caso você seja um cara com rim já meio precário. Então segue mais ou menos o mesmo raciocínio do anti-inflamatório, Mário. Entendi. Então vale também. Que vale para minesolida. Mário, mas eu não sei quem já tomou aí, além desse ouvinte que estava nos escutando na semana passada. David e outras pessoas. Cara, é um negócio assustador mesmo, viu? Tira com a mão. E até pouco tempo atrás, nem receita não precisava para comprar o santo do Deocil. Então é uma medicação que todo mundo, quando encontra, acha milagroso. Quem tem dor muscular, quem tem dor crônica, mas é a mesma coisa. Cuidado com o uso crônico, não é uma medicação simples, sempre via prescrição médica. Mário, eu vou lembrando, vocês desculpem, eu acho que é importante falar. Existe um negócio na medicina chamado protocolo de analgesia escalonada. O que é isso?
Chama protocolo porque o mundo inteiro tenta fazer a mesma coisa, e aí fica protocolar, então chama protocolo. Analgesia, porque são medicamentos para a dor, para você tentar inibir a dor. E escalonada, porque você vai escalonando. Você usa o primeiro, não adiantou, você soma o segundo, você nem troca, você soma. Usou o segundo e o primeiro não está adiantando, você soma o terceiro. E aí daqui a pouco você começa a somar medicações que a gente chama de periféricos. Medicações que não são usadas para a dor, mas o efeito colateral do remédio é tirar a dor. Então você sai usando antidepressivo, você sai usando, e inclusive encostar nisso que a gente está falando. Anti-inflamatórios, ciclobenzaprina, pregabalina, que são outras medicações que elas não agem diretamente, mas elas quebram um elo dessa corrente. Mário, o Deocil não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro remédio da analgesia escalonada. Então, só para as pessoas terem ideia, o tanto que elas estão passando por cima de medicações simples e muito mais seguras, como o paracetamol, a dipirona. Então, quando a gente for pensar em tratar dor simples, o que você já tem um diagnóstico, não pensa no trem lá em cima do escalonado não, gente. A gente tem que pensar no raso, que é mais fácil, mais simples, mais barato, menor chance de lesão. Então tem um monte de medicação aí que está nos ajudando. Começa no paracetamol, no dipirona, depois vai evoluindo. O Deocil tá lá em cima na escadinha, então. Né? Isso aí. Ciclobenzaprina, que o Lennon tá perguntando. Ele também é dúvida. Faz mal tomar por muito tempo? É o seguinte, ciclobenzaprina tem basicamente duas ações dessa medicação. Essa medicação é muito utilizada para quem tem dor crônica de origem reumatológica, muscular, às vezes até neurológica. Mário, ela dá um relaxamento muscular muito grande, então ela corta um ciclo que o mundo chama de ciclo dor-espasmo. Dor, o que é isso? Quanto mais dor, mais sua musculatura fica contraída, espasmada, espasmódica. E quanto mais ela faz isso, menos vascularização sanguínea ela recebe. E isso faz com que ela sinta dor novamente. Então vira um ciclo. A dor causa espasmo, o espasmo causa dor. Essa medicação, ciclobenzaprina, uma das ações que ela tem é tirar esse espasmo. Quando ela tira o espasmo, vasculariza melhor, diminui a dor. Então, uma das coisas que ela faz é isso. A outra coisa que ela faz é que, por uma ação meio que indireta, ela age mais ou menos como um antidepressivo. E aí você tem duas ações quando a gente está falando de antidepressivo. Primeiro é melhorar o vigor do sujeito. Encarar a vida mesmo com dor e começar a se exercitar, se alongar, ele relaxa um pouco mais, ele tolera um pouco mais da questão da dor. E a outra ação ela é quase que direta. A ação do antidepressivo em cima da dor existe também, então ela age de duas formas no braço antidepressivo. Então é como se ela tivesse três ações ao mesmo tempo. E ela é uma medicação um pouco menos preocupante para quem tem doenças graves. Pressão alta, diabetes, doença renal. Então, geralmente, ela está aí no seu terceiro escalão, principalmente para quem tem dor crônica diagnosticada. O fulano não está passando por crise de nervo ciático. Ele tem uma patologia, uma doença tal que gera nele dor crônica. Pronto, deu esse diagnóstico, ele geralmente sai do consultório com essa medicação prescrita. Entendi. Luiz Lima, machuquei o ombro, tomei um monte de remédio, não melhorei. Tô lembrando da escadinha que você falou, deve ter começado lá por baixo, a dor continuou, enfim. Tomei um monte de remédio, não melhorei. Tomei uma injeção de corticoide, melhorou. Mas depois que passou o efeito, voltou a doer. E eu não pude mais tomar corticoide. Por que o corticoide tem que respeitar um período grande assim? Então, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa. Todo mundo está nos escutando aí, que caiu jogando vôlei, arrebentou a cabeça porque bateu na quina de não sei na onde. Todo mundo que teve uma lesão que a gente chama de osteomuscular, e chama de osteomuscular porque é osso e músculo, todo mundo que teve essa lesão está tendo inflamação naquele local que você teve lesão. No ombro, no dedo, na cabeça, não importa. Então, tomar só o remédio da dor não alivia tanto quanto você fazer um tratamento para diminuir essa inflamação. E dentro desse tratamento, Mário, tá repouso, uso de remédio, imobilização, fisioterapia, exercício físico. Tem um monte de coisa antes de usar o tal anti-inflamatório. Tem hora que você cura o sujeito de um processo de inflamação osteomuscular sem usar anti-inflamatório. Então isso existe e é muito mais benéfico ao corpo. Dito isso, toda vez que você chega no nível de ter que usar corticoide, isso é sinal de que outras terapias foram refratárias. Você tentou e não adiantou. Então você tentou a dipirona, não adiantou, tentou fisioterapia, não adiantou. Isso aí. Na hora que você chega no corticoide, qual que é a preocupação? Chama anti-inflamatório esteroidal, porque são os esteroides, os hormônios. Ou seja, sempre que eu entrego o corticoide pelo lado de fora, o seu corpo deixa de produzir pelo lado de dentro.
O corticoide que você toma, prednisona, metilprednisolona, a hidrocortisona, dexametasona, vocês vão lembrar, quem joga futebol aí tá lembrando desses nomes tudo, Sim. que os ortopedistas aplicam, porque tem um determinado momento que ele precisa lançar a mão dessa medicação. Qual que é o problema? Quando eu injeto isso no sujeito, eu aviso para o corpo dele e falo para ele assim, ó, para de produzir. E a glândula, o órgão que é o responsável por produzir isso, para de produzir. Porque você está dando 10, 15, 20, 30, 40, 100 vezes mais do que você ia produzir naquele dia. Aliás, Mário, essa produção geralmente é matutina, você produz isso de manhã. E é por isso, inclusive, que quem toma corticoide geralmente toma de manhã, para tentar pelo menos disfarçar e enganar menos o corpo. O susto é menor para o seu organismo. E aí, se você usa isso por mais tempo do que deve, é como se você desligasse aquele órgão. Você desliga a glândula e ela não produz mais. Aí, Mário, um belo dia você não tem. Um belo dia você esqueceu na casa de fulano, num belo dia acabou o dinheiro para comprar, num belo dia você esqueceu. O que acontece? Naquele próximo dia, você faz o que a gente chama de insuficiência adrenal. O que é isso? Você é um cara que desligou tanto forçadamente aquela glândula, que aquele dia que você acorda, ela não funciona mais. Ela está esperando os 40 miligramas que você põe para dentro todo dia. Ela produzia 0,4, ela produzia 1, você botava 40 para dentro, ela ficou esperando. Aí é um quadro mais grave. Doente apaga, faz insuficiência respiratória, vai parar no tubo, faz um choque, que é a pressão baixíssima, faz pressões de 6 por 4, 5 por 3, então é um quadro mais dramático. Como nós morremos de medo desse trem, porque é muito difícil tirar o doente dessa posição, dar o diagnóstico já é difícil, quem dirá resolver, a gente avisa, gente, corticoide mais do que 5, 7 dias, de jeito nenhum. Mário, tanto é verdade, nós estamos falando igual Nossa Senhora da Penha. Ó, Não, tá falando, tanto tá é ótimo. verdade, Tá falando presta muito bem, atenção. vai lá. Tanto é verdade que quem usa corticoide porque precisa, porque tem doença que faz o cara precisar de usar 30 dias, 60, 90, um ano, existe isso. E aí quando você fala pro cara assim, ótimo, resolvemos o problema, vamos tirar o corticoide? Você não pega um cara usando 40 miligramas de e fala para ele assim, amanhã você tá livre, cara, tá de alta, volta para casa. Não, você faz um protocolo semanal de retirada da medicação. Você vai tirando ela de pouquinho em pouquinho para que a glândula reconheça que, opa, 40 baixou para 30, 30 baixou para tanto, tanto baixou para menos tanto, até que você zera. É o jeito que você tem de fazer com segurança o desmame dessa medicação. E tem um protocolo médico para isso. Também não inventa você que está dentro de casa falar assim, vou reduzir metade da dose aqui, 5 dias que o Bonaldi falou. Não, tem tempo determinado, lógica determinada, dose determinada. O cara faz teste depois, então é um trem para você fazer com acompanhamento médico. Entendi. Doutor Henrique Bonaldi, os remédios não vão para o mesmo lugar do nosso corpo, não? Vou explicar a pergunta. Semana passada o senhor falou, cuidado quando for tomar comprimido, sem tomar com água. Porque em vez de ir para o estômago, ele pode parar no esôfago. Isso dá um buraco, que não é úlcera, não. É úlcera quando dá um buraco, você falou? Isso. É isso? É úlcera. Isso, pode dar um buraco no esôfago. E isso é gravíssimo. Você pode morrer por causa disso. Aí o senhor falou isso. E agora falou pro enjoo, meu Deus. Vonal. E o Deocil, que você bota embaixo da língua. E ele dissolve. Sim. Por que uns ficam embaixo da língua e outros a gente tem que engolir? Por conta do tipo de mecanismo que você está usando para o remédio. Vocês vão lembrar que tem comprimido que tem uma cápsulazinha colorida em volta, que quando você quebra o remédio ele é branco por dentro, só tem uma cápsula como se fosse um esmalte. Tem cápsula, que é aquela mais redondinha, que às vezes você consegue até abrir ela e jogar dentro do copo. Tem líquido, tem pó dispersível e tem esse comprimido que a gente chama de comprimido dispersível. Esse é o comprimido que na hora que você coloca ele em contato com água, ele vai embora. É assim o AS, é assim a vitamina C, que você já viu aí o povo tomar, é assim essas medicações que a gente conversou. Então, para cada tipo de ação, para cada tipo de entrega, você tem um tipo de produto. Aí, Mário, é um negócio muito simples, é assim, ó. Se eu faço uma medicação que consegue entrar imediatamente na corrente sanguínea, assim que ela encostar numa mucosa, eu posso fazer ela dispersível, que lá debaixo da língua do cara já basta. Mas se eu faço um produto, um tipo de remédio, um fármaco, uma droga, que ela não consegue fazer isso antes de ser clivada, que eles chamam, que é quebrada, ou antes dela se unir a alguém, ou antes dela passar na ação da enzima que você tem no estômago, eu não posso deixar ela dissolver ali em cima, porque você não vai absorver. Então eu monto uma estrutura por fora para que passe pela boca, passe pelo estômago, passe pelo esôfago, em contato com a água e ela não vai dissolver. Aí quando ela estiver lá no fundo do estômago, esperando para passar, ela vai pocar e vai ser absorvida.
Então tem medicação, por exemplo, que você toma, Mário, que as pessoas têm que ficar de pé. Você fala pro cara assim, bicho, você toma, mas você fica uns 40 minutos de pé, nego, porque senão vai dar problema aqui. Por quê? Porque essa medicação específica, você precisa que ela seja absorvida lá no finalzinho do estômago, começo do duodeno. Então não pode ficar deitado. Se você ficar deitado, ela fica rodeando o estômago e isso diminui a capacidade. Esse negócio chama biodisponibilidade. O que é isso? É assim, ó, eu jogo 100 gramas para dentro do estômago, da boca, de qualquer lugar do sujeito. Quantos desses 100 miligramas vai cair no sangue? Porque o que me importa, Mário, é o que cai no sangue. Sim. Não adianta eu te dar 1 quilo e eu sei fazer 10 gramas. Isso chama biodisponibilidade. A biodisponibilidade de cada droga, ela melhora em cada porção do intestino, do trato gastrointestinal, da boca até o ânus. Por isso que tem medicação, Mário, que você faz supositório dela. E não é 100% dos remédios que é supositório. Porque não é 100% dos remédios que dão conta de, em contato com o ânus do cara, entrar para dentro dele, entrar para dentro da corrente sanguínea. Isso é a chamada biodisponibilidade, que varia de remédio para remédio, de acordo com o remédio, o cara faz um tipo de revestimento diferente. Só isso. Deixa eu ver se tem remédio que ele é mais bem absorvido no começo do intestino e outros no final, é isso? Isso, tem remédio que ele é melhor absorvido com a quantidade de ácido clorídrico, quando você tem mais ácido dentro do estômago. Quer ver um exemplo? AS. Por que toma AS na hora do almoço? Por que nunca ninguém tomou AS de noite nem de manhã? Porque na hora do almoço, no brasileiro, quando você come o almoço, é a hora que você joga muito ácido clorídrico para dentro do estômago. E ele é melhor absorvido com a presença de ácido clorídrico. Bobo sim, simples assim. O cara vai testando e encontra onde que o remédio Mário faz mais efeito. Aí ele faz mais efeito na mucosa. Então, peraí, faz o dispersível, que logo na hora que entra na boca do cara, o cara já absorve. Pronto. Ah, como é que eu faço com o remédio chamado Adalberto? O remédio chamado Adalberto, ele não faz isso, ele tem que passar pela ação do ácido clorídrico. Não, então peraí, reveste ele nos trem aí, que esse trem só vai pocar quando ele passar perto do ácido clorídrico. Pronto, e o cara vai resolvendo dessa forma. Entendi. Doutor, a gente já começou a explicar mais ou menos o mecanismo da dor, que eu acho tão interessante. Quer dizer, quando a gente tem uma inflamação ou uma lesão, isso dispara um série de comunicados assim do corpo até chegar ao cérebro. Como é que por que a gente sente dor? Como é que isso acontece dentro do nosso corpo? Bati aqui, ai, tô com dor. Por que eu tô Mário, com dor? é o seguinte, você é feito de fios elétricos. Eu não. Que levam... Eu não sou você é feito de fios tô brincando, elétricos. diga lá, tô brincando. Que leva informação do seu cérebro para você executar algo, executar a movimentação, executar a respiração, executar o falar, executar enfim. Ou então, é um fio que traz informação. Nós estamos falando mais ou menos da Alexa. Você chega na Alexa em casa e fala assim, Alexa, liga a luz. Nessa hora, a Alexa está executando a capacidade que ela tem de receber a informação. Uai, o Bonaldi falou que é para ligar a luz. Aí ela executa a luz. Então são 2 circuitos, um que vem até a Alexa e um que ela solta para executar a ação. Seu cérebro é a mesma coisa. O fio que está na ponta do seu dedo, que na hora que você corta a unha e sangra um cadinho, você fala, ai, é o fio que é capaz de levar a informação para o seu cérebro de que houve uma lesão. E ele faz isso através de um mecanismo chamado dor. Você sente dor para avisar que tem um trem errado. Inclusive a dor psicogênica, aquela dor que está na sua cabeça e que não tem motivo para você ter ela. Tem algo errado. Ninguém que tem tudo certo não sente dor. Sente dor, desculpa. Esse mecanismo, Mário, ele é predominantemente levado por um tipo de fibra chamado tipo C. Mas um monte de fibra, eu tenho tipo A, B, C, D, eu tenho um monte de tipo de fibra. Tá. É igual os fios da casa do sujeito. Eu tenho vermelho, eu tenho azul, eu tenho verde, eu tenho aquele de 10 amperes, eu tenho aquele de 20 amperes, eu tenho aquele que é a resistência de sei lá das quantas. É a mesmíssima coisa, é um quadro de energia elétrica. Você vai usar a fibra que é mais capaz de reconhecer a dor num receptorzinho que ela tem em cada parte dessa. Por isso, Mário, que depois que você sente a dor de raspar a pele, você vai lembrar disso. Tem muita gente, quando a gente era moleque, brincava, e tinha gente que machucava meio bruto assim, aparecia, a gente chamava de carne viva. Sim. Tinha gente que encostava o dedo e não sentia dor. É verdade aquilo, você não sente dor. Porque o receptor da dor, ele está na pele. Uma vez que você tirou a pele, você não sente mais dor ali para baixo, entende? Então não era mentira daquele colega meio corajoso, meio louco, que enfiava o dedo na ferida.
você não é capaz de sentir mais dor. Quer ver outra coisa que inibe a dor? Porque inibe esses receptores se você tiver numa situação de luta ou fuga, que eles chamam. Então você está lá passeando, viu um leão, o leão mordeu o seu braço. Não vai doer. Quer a prova de que não vai doer? Aquele cara que tomou uns tiros, Paulo, sei lá das quantas, aquele policial que a noiva ou a esposa na hora que ele saiu do banheiro, ela deu não sei quantos tiros, ele tem um podcast que ele afirma, ele fala assim, ó, tomar tiro não dói, porque a adrenalina é tão grande, Mário, que é um tipo de neurotransmissor, a adrenalina é um tipo de hormônio capaz de ir lá e bloquear esses receptores, e você perde a capacidade de sentir dor. Zé Carlos Schaefer tem uma pergunta para o senhor. Doutor, minha pergunta é o seguinte, uns meses atrás eu tive uma fratura praticando esporte. Na hora que aconteceu foi uma dor insuportável. Eu gritava, batia no chão, que dor. Mas passou assim, coisa de 1 minuto, parece que aquela dor passou. Foi na perna essa fratura que eu tive, ficou dormente e eu fiquei até meio zonzo assim, né? Então, tem essa coisa também de você sentir uma dor muito intensa e aí entra em ação esses outros fatores para fazer você parar de sentir dor? Tem. O Zé Carlos, é um negócio muito legal. Isso na medicina tem de monte em tudo quanto é lugar. Tem para dor, tem para hormônio, tem para um monte de coisa. Chama contrarregulador. Mecanismo contrarregulador. O que é isso? Você regula a dor através do fio, através do receptor, tal, mas você contrarregula ele através de outras coisas. Por exemplo, a adrenalina. Na hora que você fez a dor, você deve ter feito uma descarga de adrenalina tremendo e por isso você deve ter essa sensação de desmaio e parou a dor. Então tem um receptor que chama GABAérgico, que é um receptor que, inclusive, uma das medicações, explica-se que a pré-gabalina, que é uma medicação aí que a gente usa também para dor crônica, ela trabalha em cima desse receptor. É como se ela massageasse um receptor que inibe a dor e você tem essa capacidade. Mário, quer ver um trem que funciona? A fisioterapia até tem um aparelhinho que imita isso. Quando você bate, dá um tostão, igual eu imagino que o Zé Carlos deve ter feito isso. Você quebrou um trem, deu uma porradinha, aquela paulada que você dá no cotovelo, o que você faz? Imediatamente passa a mão, você fricciona a mão. Ai, que dor, aí você passa a mão. Naquela hora, o que você está fazendo? Você está pegando uma fibra que é melhor do que a da dor, ou seja, ela vai mais rápida, o estímulo chega antes no cérebro do que o estímulo da dor, que é o estímulo tátil, num receptor que entende isso e falando para ele assim, ó, predomina, meu irmão, predomina. Faz sua função aí melhor do que faz a função da dor. E aquilo melhora. A fisioterapia tem um aparelho que é assim, quem já sofreu fisioterapia vai lembrar do choquinho. Sim. Aquele choquinho chama TENS. O que aquele choquinho faz? Exatamente isso. Estimula fibras que estão perto da fibra de dor, mas que são melhores do que ela. Então eu alcanço o cérebro com mais efetividade para avisar ele que é para sentir o tato do que sentir a dor. E isso é um mecanismo que você tem de diminuir a dor. Negócio simples, mas que funciona. Doutor, muito obrigado. Eu estou com 2 dúvidas, vou deixar para semana que vem. Mas vou falar aqui Tá agora. bem. Uma, se a dor é para indicar que tem algo errado e a gente toma remédio para inibir o condutor da dor, eu não estou podendo estar escondendo algo grave que eu devia resolver logo? O senhor vai responder semana que vem. Muito legal. Dá umas 4 horas. Você chama eu a uma que a gente... Mas muito bom. legal a pergunta. A outra, quando o jogador machuca no campo, ela joga um spray mágico. O sujeito levanta e vai jogar de novo. Tem jogador que é falso, a maioria tava nem sentindo dor. Mas a maioria tem um sprayzinho mágico. É porque é na pele que está o sensor, esse spray agitou na pele. Como é que é um analgésico pelial? Pelial sabe o que significa, né, Adalberto? É cutâneo, pélico. Pode ser, doutor? Pode, gente. Então, semana que vem a gente se encontra aqui na próxima terça-feira. Tá bom, boa terça pra todo mundo, valeu aí pela diversão, viu? Muito legal, valeu, boa tarde pra todo mundo. Obrigado mais uma vez por essa prestação de serviço.